assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta. A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional, mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsman, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada, e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico. Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsman não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsman, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo. Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsman, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsman,
retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsmen, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsmen, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsmen com a compaixão e a empatia. Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta a resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes. Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo, Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas. As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência,
representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta. A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional, mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsman, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico. Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsman não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsman, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo.
Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsman, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsman, retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsman, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsman, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsman com a compaixão e a empatia. Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta a resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes. Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo, Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas,
As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência, representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta. A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional, mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsman, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico. Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsman não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo,
mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsmen, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo. Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsmen, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsmen, retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsmen, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsmen, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsmen com a compaixão e a empatia. Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta a resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes. Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo,
Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas. As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência, representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta. A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional, mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsman, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico.
Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsman não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsman, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo. Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsman, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsman, retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsman, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsman, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsman com a compaixão e a empatia. Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes.
Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo, Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas. As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência, representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta. A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional,
mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsmen, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico. Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsmen não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsmen, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo. Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsmen, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsmen, retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsmen, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsmen, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsmen com a compaixão e a empatia.
Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes. Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo, Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas. As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência, representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Inconformado com o mundo ao seu redor, agora, você é um jovem que tem problemas com disciplina e seguir as regras que outras pessoas te impõem. No fundo do seu coração, você deseja fazer algo diferente e fora dos padrões que tentam, à força, te colocar. Para conseguir esse objetivo, você, muitas vezes, tenta tomar suas próprias decisões sozinho, mas acaba sendo incompreendido pela sociedade. Se continuar assim, a sua história não acabará bem. No entanto, uma nova e inesperada proposta é feita para você. Uma agência secreta de espionagem, chamada Kingsman, enxerga em você o potencial que ninguém nunca enxergou e te convida para fazer parte dessa organização. Porém, para você alcançar esta posição dentro dos Kingsman, é necessário você passar por difíceis testes, onde muitos já falharam. Agora, depende somente de você provar para a organização Kingsman que você é o agente que eles procuravam. Você pode ter a chance de fazer algo extraordinário e salvar a humanidade de um perigo iminente. Vale a pena aceitar o desafio. Kingsman, Serviço Secreto, começa mostrando uma organização secreta de espionagem, conhecida como Kingsman, que opera de forma independente e altamente discreta.
A história gira em torno de Eggsy, um jovem rebelde e inconformado com as regras que a sociedade tenta impor. Ele vive uma vida difícil, sem muita perspectiva, até que conhece Harry Hart, também chamado de Galahad, um agente experiente dos Kingsman. Tudo começa quando Eggsy, em um momento de desespero, USA um medalhão dado a ele por Galahad anos antes. Galahad, reconhecendo o potencial que ninguém mais vê em Eggsy, decide recrutá-lo para a organização secreta. Ele enxerga em Eggsy a capacidade de se tornar um agente excepcional, mesmo que o jovem nunca tenha demonstrado um comportamento exemplar. Para ingressar nos Kingsman, Eggsy precisa passar por uma série de testes rigorosos que não são apenas desafiadores fisicamente, mas também colocam à prova sua inteligência, coragem e lealdade. Esses testes envolvem situações extremas, como saltos de paraquedas, testes psicológicos e até um treinamento de combate intenso. Durante esse processo, Eggsy conhece outros jovens que também estão tentando se tornar agentes, mas a competição é acirrada, e nem todos conseguem chegar ao fim. Paralelamente ao treinamento de Eggsy, surge uma ameaça global na forma de Richmond Valentine, um bilionário excêntrico com um plano diabólico. Valentine acredita que a humanidade está condenada devido à superpopulação e às mudanças climáticas, e sua solução é radical. Ele planeja liberar um sinal de celular que faz as pessoas se tornarem extremamente violentas, matando umas às outras. Para Valentine, isso é necessário para limpar o planeta e preservar os recursos para os que restarem. Conforme a trama avança, Eggsy descobre que seu treinamento nos Kingsman não foi apenas para prepará-lo fisicamente, mas para moldá-lo em alguém capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Ele se vê diante de dilemas morais e desafios pessoais, mas, com a orientação de Galahad e sua própria determinação, ele começa a se destacar. Após derrotar Valentine e salvar o mundo, Eggsy retorna para Londres, onde sua vida muda drasticamente. Ele não é mais o jovem inconformado e sem direção que era no início da história. Agora, como membro oficial dos Kingsman, ele ganhou um novo propósito e identidade. Com sua nova posição, Eggsy também herda o legado de Galahad, que se sacrifica durante a missão para salvar o mundo. Esse momento é um ponto de virada para Eggsy, pois ele percebe a responsabilidade que vem com ser um agente Kingsman e o peso de honrar o sacrifício de seu mentor. A transição de Eggsy para a vida como um Kingsman é marcada por uma mistura de orgulho e desafio. Ele adota o estilo sofisticado e elegante dos Kingsman, mas sem perder sua essência. Eggsy permanece leal às suas origens humildes e à sua família, especialmente à sua mãe, que finalmente vê o filho se transformar em alguém extraordinário. Agora, Eggsy também enfrenta a escolha de como usar seu poder e influência, sabendo que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas ao seu redor. Em uma cena final significativa, Eggsy, vestindo o icônico terno dos Kingsman, retorna ao pub onde, no início do filme, ele foi humilhado por um grupo de valentões. Desta vez, ele não é mais a vítima indefesa. Com confiança e habilidade, ele lida com os agressores, mostrando que não só se tornou fisicamente mais forte, mas também amadureceu como pessoa. Essa cena simboliza sua evolução de um jovem problemático para um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois de assumir plenamente seu lugar entre os Kingsman, Eggsy começa a enfrentar as realidades e as complexidades de ser um agente secreto. Embora ele tenha passado por um treinamento rigoroso e tenha provado seu valor ao salvar o mundo, agora ele precisa lidar com a pressão constante de viver uma vida dupla, equilibrando a elegância e a disciplina de um Kingsman com a lealdade à sua família e às suas origens. Eggsy se adapta rapidamente à sofisticação do mundo dos Kingsman, aprendendo a usar gadgets avançados, combatendo inimigos formidáveis e participando de missões que colocam sua vida em risco. No entanto, ele também descobre que ser um Kingsman significa fazer sacrifícios pessoais. Ele não pode revelar sua verdadeira identidade a ninguém fora da organização, o que complica seus relacionamentos e o afasta de amigos e familiares que não entendem a mudança em seu comportamento. Uma das grandes questões que Eggsy enfrenta é como manter sua humanidade e suas conexões pessoais enquanto opera em um mundo onde a violência e o engano são comuns. Ele se vê confrontado com dilemas morais que testam seu caráter, forçando-o a decidir até onde está disposto a ir
para proteger aqueles que ama e cumprir seu dever como Kingsman. Apesar dessas dificuldades, Eggsy não perde sua essência. Ele continua a ser aquele jovem determinado, com um forte senso de justiça e um desejo inabalável de provar que é capaz de grandes feitos. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas ao seu redor, mesmo em situações de extremo perigo, torna-o um agente único, alguém que combina o rigor e a precisão dos Kingsman com a compaixão e a empatia. Ao longo de suas novas missões, Eggsy também se depara com novas ameaças globais que exigem não apenas suas habilidades físicas, mas também sua inteligência e capacidade de improvisação. Ele trabalha ao lado de outros agentes, aprende com seus erros e continua a crescer como um líder, sempre honrando o legado de Galahad. À medida que Eggsy se aprofunda em seu papel como Kingsman, ele também precisa lidar com os desafios internos da organização. A dinâmica entre os agentes e os seus superiores não é sempre harmoniosa, e Eggsy enfrenta resistência e ceticismo de alguns colegas mais experientes. Sua determinação em provar seu valor é testada constantemente, especialmente quando ele se depara com missões complexas que exigem um alto nível de estratégia e diplomacia. Além disso, Eggsy se vê envolvido em questões éticas que desafiam sua visão do mundo. Às vezes, ele deve tomar decisões difíceis que envolvem a escolha entre o bem maior e os princípios pessoais. Essas situações revelam a profundidade de seu caráter e sua habilidade em navegar por dilemas morais complicados. Eggsy aprende a lidar com a pressão, a incerteza e o peso das responsabilidades que vêm com seu novo papel. E ele se torna um agente mais reflexivo e astuto. Ao longo do tempo, Eggsy estabelece relações mais profundas com seus colegas Kingsman, construindo uma rede de apoio e amizade que o ajuda a enfrentar os desafios. A relação com Merlin, o técnico dos Kingsman, que fornece suporte tecnológico e estratégico, se torna especialmente significativa. Merlin serve como um mentor e um aliado, ajudando Eggsy a aprimorar suas habilidades e a lidar com as complexidades das missões. Eggsy também começa a enfrentar ameaças mais sofisticadas e globalizadas. As missões se tornam cada vez mais intricadas, exigindo uma combinação de inteligência, habilidades de combate e capacidade de improvisação. Ele se depara com novos vilões que possuem agendas complexas e recursos significativos, forçando-o a se adaptar e a pensar fora da caixa. No final de cada missão, Eggsy reflete sobre o impacto de seu trabalho e as consequências de suas ações. Ele continua a equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como Kingsman, esforçando-se para manter suas relações pessoais intactas e ser um exemplo positivo para sua comunidade. Eggsy se torna um símbolo de esperança e resiliência, representando a ideia de que a verdadeira força vem da capacidade de superar adversidades e manter-se fiel a seus princípios, mesmo diante dos maiores desafios. Sua jornada é uma prova de que, com coragem, determinação e uma visão clara de justiça, qualquer pessoa pode se tornar um herói, mesmo vindo de origens humildes e enfrentando um mundo complexo e em constante mudança. À medida que Eggsy avança em sua carreira como Kingsman, ele começa a assumir um papel mais ativo na formação de novos recrutas, compartilhando suas experiências e ensinamentos com a próxima geração de agentes. Ele se torna uma figura inspiradora, ajudando a moldar os futuros membros da organização com base em sua própria jornada e aprendizado. Eggsy aplica o conhecimento adquirido em suas experiências anteriores para preparar os novos agentes para os desafios que enfrentarão. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.